Pode começar? Peraí, deixa eu tirar aqui. Gravando. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isabela, aqui da NTP Estratégias Digitais, e hoje eu estou aqui com o Danilo, nosso especialista em consultoria comercial, para a gente discutir um pouquinho sobre marketing para empresas B2B. Dani, vamos começar então. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o marketing B2B, afinal. Bom, primeiramente, boa tarde. Sim, o marketing B2B, obviamente, a primeira coisa que vem na cabeça é a palavra B2B, então a gente precisa fazer uma diferenciação entre B2B e B2C. Lembrando que B2B é business to business, ou seja, quando uma empresa vende para outra empresa, e B2C é business to consumer, ou seja, quando uma empresa vende para o consumidor final. Dito isso, a abordagem do marketing é diferente, por quê? Porque em um caso estou falando com o PJ, em outro caso estou falando com o consumidor final. Tem várias abordagens diferentes, tanto no tipo de comunicação que a gente faz, né? Às vezes no B2B a gente pode ser mais, precisa talvez ser mais formal, e no B2C um pouquinho mais informal. Mas também muitas vezes o ticket médio pode ser diferente, o tempo de compra pode ser diferente, né? Dependendo do que é atrelado ao ticket médio, também o processo de decisão, né? Porque o B2B, provavelmente o cara com quem você faz o contato não é necessariamente a pessoa que vai decidir para comprar, né? Já no B2C é muito mais fácil que seja essa situação. Então, são várias situações realmente diferentes. Então, a gente precisa pensar, quando eu defino uma estratégia de marketing, se eu estou falando para o meu público, para empresas B2B, ou se estou falando para empresas B2C. Legal. Vamos pensar então assim, quando a gente fala em marketing, diretamente a gente pensa em conteúdo. As estratégias de marketing geralmente são baseadas em conteúdo. Para o marketing B2B, quando é o momento ideal para começar a fazer conteúdo? Bom, ótima pergunta. A palavra momento é muito importante quando a gente fala de forma geral de marketing digital. Já me deparei muitas vezes em ver, digamos, entender, digamos, uma estratégia certa no momento errado. Então, por que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo. Conteúdo é importante fazer? É importante, né? A gente sabe aquela frase, conteúdo é rei. No entanto, a gente precisa entender o quando, né? Se eu, por exemplo, no B2B, eu estou começando agora, eu não tenho uma comunidade com quem engajo, né? E a métrica para mensurar a comunidade que eu tenho pode ser, por exemplo, o número de seguidores numa rede social, ou, em caso de B2B, ainda mais assertivo, é pensar uma base de contatos. Então, se eu não tenho uma comunidade formada, eu faço um conteúdo. Para quem que eu vou fazer esse conteúdo? Né? A distribuição de um conteúdo é muito mais, entre aspas, difícil e até mais importante do que a criação de conteúdo. Então é importante fazer conteúdo? Sim. É importante fazer conteúdo de qualidade? Sim. É relevante quando eu estou começando e não tenho uma base? Não. Então, quando é que eu vou começar a fazer conteúdo? Depois que eu tiver uma comunidade para poder engajar com ela. Então, se a empresa está começando agora, não fez ainda nenhum tipo de trabalho, sempre trabalhou, por exemplo, recebeu clientes por indicação e não tem uma base formada, eu diria que o conteúdo, aquele tradicional de blog, e até de vídeos e tal, vamos deixar para uma segunda fase. Vamos focar na primeira fase, na criação de uma lista com quem eu posso engajar, e até para entender que tipo de conteúdo essa lista vai querer ler ou consumir. Concordo, Dani, legal. Pensando assim, marketing B2B, eu poderia dizer que marketing B2B ele é outbound. Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças do inbound e do outbound? Digamos assim, o outbound digamos, é de dentro para fora, né, em inglês, e é quando acontece quando a empresa faz o primeiro contato com o potencial cliente. Já o inbound é de fora para dentro, quando o potencial cliente faz o primeiro contato com a empresa. Por que a gente associa geralmente digamos, o outbound ao B2B? Não que o outbound não seja bom para o B2C, e não é que o B2B também seja somente outbound. O ponto é que, voltando a pensar aquela questão da comunidade, se eu tenho uma comunidade formada, né, até no mundo social, né, eu tenho uma comunidade de amigos, né, então as pessoas me conhecem.
elas sabem também o que eu sei e as pessoas me procuram com, digamos, referência a alguma coisa que eu sei, para pedir conselhos, até para trocar ideias e tal, né? Porque eu tenho essa comunidade. Já quando eu não tenho uma comunidade, o que que eu faço? Eu preciso criar essa comunidade, então eu vou atrás dessa comunidade. No B2B, acontece que quando a gente fala de B2B, para pequenas, médias empresas, tem um fator muito importante que eu já mencionei. Não é só o fato de ser B2B, mas o fato que normalmente pequenas e médias empresas nunca implementaram ou têm pouca experiência na implementação de estratégias digitais. Isso significa que não tem, volta a falar, não tem uma comunidade formada. Então, é aí que eu vou usar o outbound. Então, o outbound, digamos, que ele serve como estratégia, como abordagem, quando você ainda não tem uma comunidade, não tem uma autoridade formada. E aí depois pode começar, na hora de engajar, usa o inbound. E como pela maioria das empresas, de pequenas e médias empresas, não tem esse histórico, aí sim que faz sentido o trabalhar outbound. Por isso que tem essa, que parece uma dicotomia, mas não é uma necessidade. Digamos que é mais um caso mais comum, digamos. Uhum, exato. Pensando assim, a gente pode dizer que para o marketing B2B, o processo comercial ele faz parte do marketing. Afinal, as duas coisas andam ali muito próximas, né? Principalmente para empresas que estão começando agora. Exatamente. O marketing, né, antes de ser marketing digital, o marketing tem um sentido, tem um significado que é colocar seu produto ou seu serviço no mercado. Então, o trabalho do marketing, ele termina com a venda. Ele não é pura comunicação, a comunicação é parte do marketing. Então, no B2B, como eu tenho um processo de venda consultiva, né, muito, ok, poderia ter também o e-commerce B2B, ok, onde vendo o produto, mas, digamos, o B2B mais tradicional, né, se a gente pensar, digamos que a parte final da venda, ela é feita de forma consultiva, é feita uma venda consultiva, ou seja, o comercial entra em contato com o potencial cliente e começa a negociação, tem uma relação humana. Então, esse trabalho precisa ser considerado lá atrás no marketing. É, de alguma forma, parte do marketing. Volta a falar, o marketing ele termina na aquisição do cliente ou na venda do produto ou do serviço. Então, o funil de vendas tem que ser embutido no funil de marketing. A única diferença entre B2B e B2C mais tradicionais, com as devidas exceções, é que no B2B a parte final da venda, digamos, depois que a pessoa, que o potencial cliente mostra interesse, digamos, que entra no funil de vendas, aí a venda se torna consultiva, com uma relação mais humana. Agora, já no B2C, por exemplo, se eu estou falando de e-commerce, né, no e-commerce a venda pode acontecer diretamente no site, eu não tenho uma relação humana no processo de vendas, talvez depois no suporte. Então, essa aqui é a diferença, digamos, né, que faz com que o funil de vendas e o processo comercial seja embutido dentro do, digamos, do funil de marketing e do projeto de marketing em geral. Ah, é legal. Lembrando que tudo isso, né, que a gente está falando, desde da identificação do público que a gente quer atingir, faz parte da estratégia de marketing digital, dele conversar mesmo com toda a parte do processo comercial, para a gente desenhar e estruturar o funil direitinho para a gente ter uma geração de leads qualificados. Porque se a gente não tem, né, a base feita certo, provavelmente a gente não vai atingir o público que a gente está querendo. Correto. E é muito importante essa questão da qualificação dos leads, até porque ainda quando a gente fala em trabalho de prospecção, né, o que mais tem, prospecção e outbound, o que mais tem no mercado é empresas que oferecem leads, né? Eu estou uma empresa que aí a empresa vai te prometer, sei lá, tanto quantos leads por mês, ou por dia, ou por semana. Agora, a geração de leads, na verdade, hoje em dia é uma das coisas mais simples que tem, né? Você pode até comprar leads, comprar listas. O ponto é que aí a gente entra na questão de leads qualificados que você falou, que o leads não serve para nada se não consigo ter uma boa taxa de conversão para cliente, né? Então, o meu projeto de marketing ou de B2B, mas de marketing no geral, como eu falei, sempre vai terminar na geração de cliente. Isso o que significa? Que o meu lead não precisa ser só um lead, precisa ser um lead qualificado. É aí que entram dois critérios de qualificação, que são o critério de qualificação por perfil, ou seja, eu vejo
no meu planejamento de marketing, ou na minha inteligência comercial, né, no começo do projeto, eu defino as características do meu cliente ideal, do meu ICP, né, Ideal Client Profile. Agora, ao longo do processo, imagine que eu consigo abrir a porta daquela empresa para a qual eu quero vender. Aí tem outro critério que eu preciso considerar de qualificação, que é o momento, o interesse. Se aquela pessoa, aquela empresa não tem, mas isso vale também para o B2C, se aquela empresa não tem aquele problema que a minha solução resolve, o meu produto, o meu serviço resolve, e se aquele problema não é prioritário, não adianta ficar empurrando meu produto para ela. Se o problema não é prioritário, essa empresa vai ir direto para o preço. Então, talvez poderia considerar testar o seu serviço se tem um preço bom. Então, se você estava no B2B, obviamente, como a gente vende para outras empresas, nem sempre, digamos, eu diria a maioria das vezes, não é o preço diferencial, mas a qualidade do produto, a qualidade do serviço diferencial. E para isso eu preciso tanto educar o meu potencial cliente, quanto entender o momento em que ele está pronto para comprar, sem ficar empurrando. Esses conceitos entram dentro dos critérios de qualificação. Então é muito importante definir isso, porque eu não vou fazer uma proposta para uma empresa só porque ela abriu, digamos, as portas e está me dando atenção para poder conversar comigo. Eu preciso entender, porque senão ela vai ir no preço. Então a qualificação é muito importante. Você comentou sobre a compra de listas, né? A gente tem aqui na agência alguns clientes que já chegam com uma lista pronta, que a gente costuma trabalhar o ABM em cima dele, que é, né, o Account Based Marketing. Você acha que para o marketing B2B, o ABM, eles conversam ali muito bem? Pode ser uma duplinha aqui de sucesso? O ABM é típico do B2B, né? ABM, Account Based Marketing, é o marketing baseado na conta, né? Ou seja, sempre trazendo o conceito embutido que não é um marketing puramente comunicativo, mas tem o objetivo de venda. Por isso que é pautado em conta. Então, como é pautado em conta, significa o quê? Significa que eu tenho uma lista fechada. Ou seja, quando as pessoas vêm com uma lista, volta aquela coisa que você falou de qualificação. A lista é qualificada ou não qualificada? E aí é uma lista cujas empresas têm algumas características, ou é uma lista de empresas bem definidas. Por exemplo, são 300 listas de empresas, é aquelas vou ter que tocar. Então, o account-based marketing, ele trabalha listas mais pequenas, ou seja, eu não só quero empresas com aquelas características, eu quero aquelas empresas específicas, tá? Então, qual que é a diferença com, digamos, o projeto B2B um pouquinho mais clássico de outbound? Que eu não vou automatizar, porque se eu tenho uma lista de 300 empresas que eu quero, digamos, prospectar, não faz sentido eu fazer um trabalho de prospecção automática, são poucas, e aí e às vezes eu vou tentar enxergar todos os canais possíveis para chegar até essas empresas. Então pode ser por prospecção ativa, pode ser por indicação, por, sei lá, eventos, alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que chega àquela empresa, e daí vai. Então é importante, digamos, trabalhar ver essa diferenciação e quando é que a gente trabalha o ABM e quando é que não, a gente faz um trabalho mais automático. De forma geral, depende do ticket médio da empresa, né? Por quê? Ou do nicho, vamos lá. Se eu tenho uma empresa, uma lista de 300 empresas, sei lá, no Brasil inteiro, isso significa que é muito nichado o meu mercado, certo? Se só tem 300 empresas podendo, digamos, usar o meu produto. Então, significa que ou estou oferecendo uma coisa muito nichada ou que o meu ticket médio é muito alto. Já se, conforme for desnichar, digamos, né, o meu alvo e reduzir o meu ticket médio de venda, aí vai ampliar o leque. E quando eu tenho um leque amplo de empresas que eu posso atingir, já não faz sentido fazer uma lista fechada de empresas, né? Aí é suficiente fazer uma lista de características dessas empresas e começar a fazer uma automação. Até porque vai ter mais concorrente, né? Menos nichado o mercado, mais concorrente vou ter. Então, essa aqui é a diferenciação. E nos dois casos é B2B, só que o ABM, o Account Based Marketing, ele é pautado em listas, digamos, pequenas, que eu vou trabalhar de forma manual
acontece quando eu trabalho um nicho muito fechado consequentemente, um ticket médio muito alto. Aproveitando um pouco essa questão do processo comercial e tudo que agrega no marketing B2B, você acha que a Inside Sales pode aproveitar bastante dessa estratégia? Inside Sale, obviamente, nesse período que a gente está conversando agora, de pandemia, é quase uma necessidade, né? O Inside Sales praticamente é a venda feita de forma remota. Todo o processo de venda consultiva é feito de forma remota. O Inside Sales é introduzido pelo fato de otimizar os custos comerciais, né? Porque feito remoto não tem todos os custos logísticos. E quando eu aplico isso? De forma geral, sem considerar os casos de obrigação, que nem agora, né, nesse período, de forma geral, eu tento fazer quanto mais possível de forma remota o meu trabalho, porque deixando, digamos, a minha reunião presencial, quando tenho ou uma alta probabilidade de fechamento, por exemplo, eu já apresentei a minha proposta, o potencial cliente gostou da proposta, a gente foi para frente e tal, mas ele quer me conhecer para poder fechar o contrato, né? E aí, ok, vamos marcar uma reunião, vamos nos conhecermos, vamos tomar um café e tudo mais. Agora, já se não tem essa necessidade, eu posso fazer tudo em site sales, ou seja, eu posso fazer tudo remotamente, eu vou otimizar os meus custos. Tem um caso em que talvez seria interessante pensar uma apresentação presencial no começo do processo comercial, sem ser inside sales, isso é quando o ticket médio é muito maior do que o ticket esperado é muito maior do que o ticket médio. Por exemplo, se eu estou fazendo o meu ticket médio uma recorrência de 2, 3 mil reais por mês, por exemplo, aí com certeza inside sales digamos, é a forma melhor de proceder. Agora imagine que eu consegui abrir uma porta com uma empresa cujo ticket esperado, né, eu tenho uma expectativa de vender para essa empresa, sei lá, um ticket mensal de 200 mil reais. Ou porque um grupo que tem várias empresas, ou quer fechar vários contratos, enfim, por uma série de razões. Obviamente, nesse caso, faz sentido eu ir fazer uma reunião presencial no começo do processo, mesmo que não seja para apresentar uma proposta comercial. Por quê? Porque é verdade que a probabilidade de fechamento é muito menor quando no começo, digamos, do processo comercial, né? Mas é verdade também que se eu fechar o ticket fechado, né, o valor do contrato fechado é muito alto. Então, na decisão se ir ou não para inside sales, sempre precisa considerar esses dois fatores: o valor esperado do contrato e a probabilidade de fechamento. Pelo menos um dos dois precisa ser alto. Se os dois são baixos, tem uma probabilidade baixa, morna, de fechar, o meu ticket médio meio baixo, assim, se abaixo de 2, 3 mil reais, aí com certeza inside sales é muito importante, porque senão eu posso ter um custo comercial, mesmo fechando, né, muito maior. Isso para dizer, só para fechar, para as pessoas que falam, mas a reunião presencial é muito mais eficaz. Sim, é verdade, mas tem um custo muito maior. Então eu posso até fechar o meu contrato, mas acabo tendo um custo quase maior do que o valor o custo comercial pode ser até maior do que o valor do contrato, entendeu? Então, probabilidade baixa, ticket médio meio baixo, inside sales. Legal, Dani. Agora, aproveitando, né, o gancho aí, a gente faz consultoria comercial para marketing B2B. Acho interessante a gente citar alguns pontos específicos das empresas que estão prontas, que estão no momento certo para fazer uma consultoria comercial voltada para marketing B2B, porque acredito que não é apenas preciso de marketing B2B, mas o momento exato para ter uma consultoria ou simplesmente contratar uma agência. Quem está ouvindo a gente agora, qual é o momento ideal para contratar uma consultoria comercial para marketing B2B? Bom, ótima pergunta. Primeiramente, vamos ver quais são os segmentos principais que poderiam aproveitar desse tipo de consultoria, de mentoria que a gente dá. De forma geral, todos os B2Bs, né, empresas pequenas e médias, mas especificamente empresas de engenharia e tecnologia. Isso por quê? Porque a gente traz no nosso processo
técnicas de engenharia, especificamente de processo, para otimização do processo comercial de venda para embutir. E também traz técnicas de gestão de projetos de desenvolvimento de software. Por exemplo, a gente usa abordagem Scrum para gerir o projeto. Então, isso gera uma familiaridade tanto com a terminologia do mundo de tecnologia e de engenharia, e tanto com, digamos, os processos, com as dinâmicas dessas empresas, né? Mas você perguntou quando é o momento, né? A gente identifica dois momentos principais. Obviamente, caso a caso, a gente precisa conversar, sempre tem aquela resposta mais fácil, depende, 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 mas de forma macro a gente pode identificar dois macro cenários. Um é aquele cenário que uma empresa sempre recebeu novos clientes via indicação, né? Então aí está querendo, porque está querendo começar a criar um processo que se autossustenta, que seja previsível, porque a indicação não cria previsibilidade, né? Então eu preciso de um processo previsível, então eu preciso criar dados históricos, eu sei que tem todas as taxas de conversão ao longo do meu funil, então eu consigo prever que se eu gero tantos leads, isso vai me dar tantos clientes. Então esse aqui é o macro cenário, uma empresa que sempre trabalhou com indicação, provavelmente ele tem, sei lá, 15, 10, 15 pessoas na empresa. E aí, outra situação um pouquinho mais para frente, tem algumas empresas que quando começam a fazer esse trabalho, falam, ok, deixa eu fazer eu sozinho primeiro, vamos ver até onde eu vou, né? Vou quebrar a cabeça também. E tem empresas que têm esse perfil, tem empresas que não têm, ou pessoas que têm esse perfil, pessoas que não têm esse perfil, e tudo tá tudo certo. Mas o ponto é que, mesmo fazendo você sozinho, você vai entender que uma hora vai precisar de uma mentoria. Por quê? Porque quando alguém começa, e provavelmente isso aqui é típico de quem não tem muita experiência de gestão desse tipo de processo, acha que os softwares, as ferramentas vão resolver, né? Então ele vai contratar aquela ferramenta de outbound, vai fazer um pouquinho de Google, um pouquinho de LinkedIn, né? Eu conheço o meu negócio, usa as ferramentas, vai dar certo. Aí depois não dá certo, ainda tem a fase em que vai falar, você pode até conversar com essas pessoas, com essas empresas, vão te falar, não, mas eu já fiz tudo isso e não deu certo, então eu tô querendo uma coisa alternativa. E aí depois que talvez vão começar com alguém que toque essas ferramentas de outra forma, uma forma um pouquinho mais mecânica, até entender que é uma metodologia que você precisa. E aí que define o nosso cenário. Então, o cenário, digamos, da empresa que pode aproveitar mais desse tipo de abordagem é aquela empresa que entende que uma metodologia é muito mais importante do que uma ferramenta, o que normalmente a empresa de engenharia entende, tecnologia também, porque quanto mais elas trabalham processos dentro da empresa, mais elas entendem que as ferramentas simplesmente elas preenchem lacunas de processo, mas se não tem um processo, a ferramenta não vai me ajudar muito. Ah, interessante, Dani. Eu acho que é importante toda a empresa estar alinhada para ter realmente uma estratégia forte de marketing, seja ela B2B ou B2C. Voltando, né, para o B2B, lembrando que o processo comercial tem sim que fazer parte do processo de marketing em todas as etapas, para ter mesmo um funil bem amarradinho entre os dois processos. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixem nos comentários que a gente responde vocês. E por enquanto é isso. Tem mais algum conselho para as empresas B2B, Dani? De forma geral, gostaria de resumir um roadmap bem simples. A primeira coisa que você tem que fazer no marketing, como na vida, é criar, para poder oferecer alguma coisa, é criar uma comunidade. Se você não tem uma comunidade, não adianta ficar oferecendo, seja conteúdo, seja produto, seja nada, de qualquer coisa, enfim. Então, tem comunidade? Não tem comunidade? Cria sua comunidade. Como é que eu faço? Outbound ou se for B2C, via anúncios. E quando você tem uma comunidade, aí você começa a engajar. E depois do engajamento, você começa a vender. Digamos, essas são as macrofases que valem tanto para o B2B quanto para o B2C. Agora, como a gente implementa essas fases, aí é lá que entram as diferenças entre os dois tipos de segmentos. Muito bem, gente. Dani, obrigada. Eu que agradeço. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e até a próxima. Até
Até a próxima. Tchau. Tchau. Foi. Vamos ver. Você tinha um cachorro lá atrás, né? Latindo. Não tinha, não. Bom, estava ouvindo cachorro, sei lá. Deixa eu ver como é que ficou. Peraí. Mas acho que ficou bom, viu? Não É? cortou.